Olá pessoal, tudo bem? Vamos à resolução de mais um problema da plataforma RI. O problema que nós iremos resolver agora é o problema 1113, crescente e decrescente. Vou ler aqui rapidamente a descrição do problema, certo? Em seguida nós iremos tentar solucioná-lo. Então, leia a solução, né? O programa deve ler uma quantidade indeterminada de duplas de valores inteiros, x e y, escrever para cada dupla uma mensagem indicando se estes valores foram digitados em ordem crescente ou decrescente. Então a entrada aqui vai conter vários casos de teste, ou seja, várias duplas de valores, e cada dupla obviamente vai ser composta por um valor x e um valor y. E nesse caso a leitura vai ser encerrada ao ser fornecido dois valores iguais para o x e y. Né? E como saída, para cada caso de teste, o nosso programa deve dizer se essa dupla foi informada em ordem decrescente ou crescente, certo? Então vamos aqui para a plataforma Tiny, para o nosso ambiente de desenvolvimento, criar aqui o arquivo.c. O problema em questão é o 1113, então vou salvar esse arquivo aqui como P 1113 e podemos começar. Então, nesse caso, como existe uma quantidade indefinida de casos de teste a serem lidos, né, pelo nosso programa, podemos utilizar uma estrutura de repetição, o enquanto, né, por exemplo. E nesse caso, esse enquanto ele vai ser repetido até que os valores informados, a dupla, seja igual, certo? Então, podemos utilizar, como os valores a serem lidos são inteiros, x e y, eu vou declarar aqui duas variáveis do tipo inteiro, vou chamar aqui de x e y, e nesse caso podemos iniciar. Então o primeiro caso é justamente fazer a leitura desses valores, certo? Podemos aqui, na verdade, não sei se você vai concordar comigo, mas podemos solucionar esse problema utilizando um repita enquanto, certo? Que no caso do enquanto, ele poderia ser utilizado também, mas eu acredito que fique mais claro de entender se utilizarmos o do, né, que é o faça, enquanto, né? Então aqui a gente tem x igual a y. Então esse bloco aqui, ele vai se repetir enquanto os valores de x e y forem iguais. Só que, na verdade, o que o problema pede é o contrário, né? Isso deve ser repetido enquanto esses valores forem diferentes, certo? Então, o primeiro passo é fazer a leitura desses valores. Então, aqui, como a gente já viu em outros exemplos, vamos utilizar o scanf, passando por %d para indicar que vai ser lido um valor inteiro, e comercial x, e podemos repetir essa instrução aqui informando a variável y, certo? E aqui basta que verifiquemos se o valor de x é menor do que o valor de y. Se isso aqui for verdade, então a solução deve exibir que os valores foram informados em ordem crescente, né? Como aqui no exemplo, 3 e 8 foi exibido crescente, certo? Caso contrário, decrescente, certo? Se forem iguais, o programa ele deve encerrar, certo? Uma ressalva é que se os valores forem iguais, a solução não deve exibir nenhuma informação. Então aqui a gente deve verificar se
o x é maior do que o y. Porque se a gente não tivesse se a gente retirar esse if aqui, se os valores forem iguais, ele vai imprimir decrescente e vai encerrar o programa. Então a gente precisa colocar esse se para justamente verificar que o x é maior do que o y, imprimir o decrescente, e caso esses valores sejam iguais, não vai exibir nenhuma informação na tela, certo? E vai sair justamente desse laço aqui, dessa estrutura de repetição. Então, vamos fazer um teste aqui com alguns valores. Eu vou simplificar aqui, pegar esses valores, teste aqui que foram exibidos na plataforma RI. Então, certo, aqui está sendo informado que houve um erro de compilação. Então, vamos verificar aqui qual é a mensagem de erro. Aqui é o sprintf, né? Então, na verdade, é apenas printf. Vou tentar compilar novamente. Então, a compilação foi concluída com sucesso. Vou colocar aqui para executar. E vou informar os valores que estavam lá. Então, para a primeira dupla, ordem decrescente. Segunda dupla, decrescente. Terceira dupla, crescente. E como a última dupla teve seus valores iguais, então não exibiu nenhuma informação e o nosso programa encerrou com sucesso, certo? E aqui ele encerra. Tá ok, pessoal? Então, um exercício simples para a gente praticar estrutura de decisão, certo? Estrutura de repetição, e nesse caso aqui, a gente está utilizando essa estrutura de repetição faça enquanto, em que não sabemos previamente a quantidade de repetições que serão necessárias para fazer a execução aqui do nosso, para fazer o processamento, né? A gente não sabe quantos casos de teste vão ser lidos, mas a gente sabe a condição de parada, certo? Então isso aqui deve ser repetido enquanto esses valores forem diferentes, certo? Então espero que tenha ficado claro. Vamos fazer aqui um teste, fazer a submissão aqui, enviar. E resolvido, certo? Então, essa solução que foi desenvolvida aqui, ela resolve, ela atinge, né, as restrições que foram estabelecidas na descrição do problema. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato. Podem utilizar também aqui o fórum do RI para entrar em contato, pesquisar dúvidas de outros usuários, tentar auxiliar outras pessoas com dúvidas. E espero que tenha entendido, certo? Bons estudos e até os próximos exercícios, certo? Um abraço, tchau!